Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando, nossa aula de matemática básica de hoje. O nosso conteúdo da aula de hoje. Iremos estudar a unidade temática Geometria, novamente, objeto de conhecimento específico. Reconhecer ângulos como mudanças de giro ou direção, identificando ângulos retos e não retos. O objeto de conhecimento é ângulos e iremos trabalhar o descritor 6. Então, você lembra o que é um ângulo? Como podemos medir e classificar um ângulo? E aí, parem, pensem um pouquinho sobre as perguntas que eu fiz anterior. E nessa aula vamos aprender a classificar e medir ângulos, tá bom? Ângulos e giros. Ângulos são regiões do plano determinadas por duas semirretas que possuem a mesma origem. Por exemplo, aqui, no ponteiro, utilizando o ponteiro do relógio como exemplo, temos aqui, uma região plana determinada por duas semirretas, ou seja, temos aqui duas semirretas que possuem a mesma origem, ou seja, temos dois ponteiros do relógio e temos como um ponto aqui como origem. Então, temos aqui duas semirretas determinadas por uma origem. A origem chamamos de reta. A primeira reta chamamos de lado A e a segunda reta aqui, lado B. Então, e aqui ao meio, estamos formando um ângulo. Então, a notação aqui desses ângulos a notação é AOB. As duas semirretas formam um ângulo. Para isso, vamos conhecer a unidade de medida de ângulo, que é o grau. Aproximadamente há 500 anos atrás, os mesopotâmicos estudaram os movimentos das estrelas e dos planetas. E devido a seus sistemas de numeração, cuja base era 60, dividiram um círculo em 360 partes iguais, pois acreditavam que eram quantidades de dias referentes ao período de um ano. O grau do ângulo. Cada uma das partes que a circunferência foi dividida recebe nome de grau. O grau ele é representado aqui por esse símbolozinho aqui, e é a unidade de medida de ângulo. O sinal para indicar o grau é esse sinalzinho aqui, e é reminiscência do hieróglifo babilônico, símbolo utilizado que representava o Sol, ou seja, essa figura aqui. Então, o grau, assim dizemos que a circunferência possui 360 graus, pois ao dar uma volta completa, ela possui 360 graus. Eu acabei confundindo 365 dias. Mas, só retificando aqui, a circunferência ela possui 360 graus. Então, aqui, ao dividir a circunferência, 0 grau ao meio vai ser 180 graus. Você aqui 90 graus, 0, 90 graus, 180, 270 e aqui ela fecha os 360. Como medir o ângulo? Para medir o ângulo, utilizamos o transferidor. O instrumento utilizado para medir e construir ângulos é o transferidor. Acho que todo mundo já conhece, já utilizou um transferidor nas aulas de matemática. E com o transferidor, ele auxilia na construção dos ângulos. Então, como os ângulos são classificados? Os ângulos eles são classificados de 90 graus de acordo com o ângulo.
90 graus, ângulo reto, menor que 90, ângulo agudo, maior que 90, ângulo obtuso, e de 180, o ângulo raso, como vocês podem ver aqui na figura. O ângulo giro é aquele que dá um giro completo de 0 a 360 graus. Como vocês podem ver aqui na ilustração abaixo, ó. A bailarina, ela dá um giro completo, né? Porque ela dá a volta completa, ou seja, o ângulo de 0 a 360 graus. Da mesma forma, aqui, ó, o globo terrestre, né? O planeta Terra, ele também dá o giro completo de 360 graus. E aqui a figura geométrica também, ela dá o giro completo, que é de 0 a 360 graus. Então, aqui, ó, tem também mais algumas ilustrações e alguns desenhos que formam ângulos, né, ó. A porta, você ao abrir e fechar a porta, você vai estar formando um ângulo, dependendo da medida que... Dependendo do ângulo, dependendo da posição da porta, você pode formar um ângulo de 90, um ângulo de 180 graus. Aqui o alicate também, a roda gigante, ela também traz algumas demonstrações de ângulos. A bailarina e o alicate. Então, aqui tem algumas situações no nosso dia a dia que está muito presente esse conteúdo de ângulos e giros, né? Como vocês podem ver aqui na figura. Então, observe aqui a figura do relógio. Observe que o primeiro relógio ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, que fração cada parte do relógio representa? Então, ó, se ele foi dividido em 4 partes iguais, né? Notem que aqui constitui aqui, ó, ângulos de 90 graus. Se eu for considerar as 4 partes da figura, então ele constitui ângulos de 90 graus. Se eu for considerar metade da figura aqui do relógio, ou seja, utilizando essa reta aqui, ele vai formar um ângulo de 180 graus. Então, trazendo aqui algumas ilustrações, né, da medida de ângulos, podemos ter o ângulo de uma volta completa, que é o ângulo de 365 graus, ou seja, ele dá uma volta completa. O ângulo de meia volta, que mede 180 graus. O ângulo reto, né, ou seja, um ângulo um quarto de volta, que mede 90 graus. Aqui temos também, ó, mais algumas ilustrações do ângulo de 90 graus. Por exemplo, a altura de um prédio em relação ao chão, ele forma aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Outro exemplo aqui nas construções, né, o cantinho da parede, que ele forma também o ângulo de 90 graus. Aqui, medindo 90 graus. E, então, o giro de um quarto de volta, o giro de uma volta de abertura de ângulos, o giro de uma volta e a abertura de ângulo de uma volta. Nesse caso aqui, ó, na primeira ilustração, neste giro, o ponto S de saída e o ponto C de chegada coincidem, ou seja, ele deu uma volta completa. Aqui, nesse segundo exemplo, temos o giro de meia volta, né? Que é meia volta e a abertura do ângulo também é de meia volta, que é conhecido como o ângulo constituindo o ângulo raso. Nesse ângulo aqui, ele mede 180 graus. O giro de um quarto de volta e a abertura do ângulo de um quarto de volta, ou o ângulo reto, que no caso é esse giro aqui, ó, quando constitui essa forma aqui. E por último, o giro de 1/8 de volta e a abertura do ângulo de 1/8 de volta. Então, observe que 1/8 é a metade de 1/4, que no caso está representada aqui, ó, por essa última figura. Então,
Observem aqui as figuras com as representações dos ângulos, né? Temos aqui na primeira figura, ó, temos a origem, aqui o ponto 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e aqui, formando novamente, dando uma volta completa, 360 graus. Então, podemos chamar o ângulo de nulo. Temos o ângulo nulo e o ângulo nulo ele tem o seu valor igual a 0, que é esse primeiro caso aqui. Temos também o ângulo agudo. O ângulo agudo tem o valor entre 0 e 90 graus, que no caso é esse ângulo aqui, ó. Tem entre 0 e 90 graus. Então, os ângulos que estiverem dentro desse intervalo, ele é chamado de ângulo agudo. Temos o ângulo reto, né, que é o ângulo que tem o valor igual a 90 graus, que no caso está representado aqui nesse caso, ó, esse ângulo aqui tem mede 90 graus. E temos também o ângulo de 30 graus. Temos o ângulo obtuso, que é o ângulo que tem o valor entre 90 e 180, ou seja, esse ângulo aqui, ó. Essa partezinha aqui do ângulo, que vai entre 90 a 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Temos o ângulo raso, né? O ângulo raso tem valor igual a 180, que no caso é esse ângulo, essa medida aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele mede 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Temos também o ângulo de uma volta, que é um ângulo que corresponde a uma volta de 360 graus. Ou seja, quando o ângulo aqui, ó, ele passa por 90, faz essa volta completa aqui, ó, 90, 180, 270 e volta aqui para a origem. Então, ele é um ângulo de uma volta completa que corresponde a 365 graus. Certo? Então, pessoal, nosso conteúdo da aula de hoje foi esse. A atividade já está disponível no formulário. Fico aguardando o retorno de cada um de vocês. Ressalto a importância de vocês fazerem as atividades em dias para não acumularem, não ficarem sobrecarregadas. E qualquer dúvida estarei à disposição no PV, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.